Com perspectivas de corte da Selic em breve, ainda há boas oportunidades na renda fixa? Como conseguir identificá-las e quais títulos podem ser interessantes nesse momento? Quais são as projeções para a Bolsa de Valores brasileira e as ações que podem se beneficiar? Qual é o recado econômico que o novo governo tem dado até aqui? E para falar sobre estes assuntos, a convidada do Invest News Entrevista de hoje é Marília Fontes, sócia e analista de renda fixa da Nord. Olá Marília, bem-vinda ao Invest News Entrevista. Obrigada pelo convite. Bom, Marília, para começar a conduzir aqui a nossa conversa, para a tomada de decisões no universo dos investimentos, é importante sempre entender como e para onde a economia está caminhando, em qual ciclo ela se encontra. Então, por isso eu gostaria, para a gente dar um pontapé inicial aqui na nossa conversa sobre economia, investimentos, falar um pouquinho do cenário macroeconômico brasileiro. Qual que é a sua avaliação do desempenho da economia brasileira agora, pelo menos nesses 6 primeiros meses de 2023, e do momento atual que a economia se encontra? Então, a gente veio de um momento bem delicado da economia, né? A gente estava com bastante prêmio de risco nas curvas de juros, no câmbio, a bolsa bem deprimida, né? Basicamente por conta de medo de riscos fiscais, então de que o novo governo fosse gastar muito e que isso prejudicasse a inflação e demandasse um juro mais alto. E essa foi a atuada do início do ano, logo após as eleições. Mas, em março, essa trajetória se alterou quando o novo governo apresentou o arcabouço fiscal num cenário de realmente deixar um teto para aumento de gastos em 2,5% acima da inflação. Apesar de ser um teto de aumento de gastos relevante, né, 2,5% é um bom crescimento, a média dos últimos governos tinha sido 6% acima da inflação, né? Então, você limitar em 2%, em 2,5%, já era aí um bom sinal fiscal e que, ao longo do tempo, esse arcabouço permitiria uma redução de gastos do governo e um possível até redução da dívida mais a longo prazo. Mas só isso já fez com que o mercado se animasse e, a partir daí, os prêmios de risco começaram a cair, então a moeda se valorizou, as taxas de juros começaram a cair, elas que rodavam perto de 14%, os juros longos, né? Antes da apresentação do arcabouço fiscal, depois começaram a rodar, então agora a 10,30%, né? Então caíram bastante, e isso, claro, impulsiona a bolsa, impulsiona a atividade econômica, tudo, o juro impacta tudo, né? Ele é a mãe da bolsa, ele é a mãe de todos os ativos. Então, quando você tem um juro mais baixo, você pode vislumbrar um maior crescimento econômico. E, junto com isso, os dados de inflação também vieram muito melhores, né? Os últimos dados vieram melhores, com difusão mais baixa, com itens de serviço mais baixos. Então, tudo isso permitiu que a gente pudesse reduzir os prêmios de risco no Brasil. A gente já pode vislumbrar aí um ciclo de queda pelo Banco Central, podemos falar mais sobre isso lá na frente. Mas tudo isso se alterou aí a partir de março e permitiu que a gente tivesse um cenário mais otimista para o primeiro semestre. Então, a bolsa no primeiro semestre subiu em média 7%, os juros caíram e agora a gente está com um cenário mais positivo. Marília, aproveitando que você comentou um pouquinho da melhora também de dados de inflação, se a gente olhar, por exemplo, o PIB do primeiro trimestre, a produção industrial, o próprio IPCA que você falou, eles vieram surpreendendo positivamente as expectativas do mercado. Então, a gente pode falar aí numa recuperação, o início de uma retomada, ou está mais relacionada com uma base de comparação deteriorada e, como se costuma dizer aí no jargão econômico, pode ser um voo de galinha da economia brasileira? Quais são suas perspectivas para o crescimento econômico do país? Olha, o crescimento do primeiro semestre foi muito focado no setor de agronegócio, né? Então, por enquanto, ainda não é algo muito generalizado. Mas também tem outros dados que a gente olha, por exemplo, o desemprego, que mostra que o desemprego vai muito bem, né? A gente tem dados aí de desemprego em torno de 8%, que é um dos menores patamares recentes. Se não me engano, até recorde, né, de queda no desemprego. Então, os dados de emprego estão também muito positivos.
além de vendas no varejo, produção industrial, PIB. Então, os dados apresentaram uma melhora sim. Acho que pode ser consistente, né? Se a gente imaginar que a gente vai ter um ciclo de queda dos juros aqui agora para frente, é razoável você imaginar que essa queda dos juros vão melhorar a atividade, vão permitir que a gente tenha um crescimento maior. Agora, seria um crescimento muito robusto? Aí eu já acho que não, né? Porque, querendo ou não, os juros ainda estão altos, a gente ainda está saindo de uma política monetária restritiva. Mas pelo menos não vai ser a recessão, um crescimento baixo como havia se esperado anteriormente, né? A economia está se mostrando muito mais resiliente do que os economistas antecipavam anteriormente. Então, eu acho que é uma notícia boa, né? Menos inflação com mais crescimento. É uma excelente notícia. Tá certo. E no início do governo atual, né, do terceiro mandato, então, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente acompanhou diversos ruídos em relação à condição de política econômica, receios sobre rumo de inflação, taxa de juros, contas públicas, do próprio mecanismo de substituição do teto de gastos, gerando temores de risco fiscal. Então, passados esses 6 meses, que avaliação que você faz da condução da política econômica? E se para você, qual que é o recado, na verdade, que o recado econômico, no caso, né, que o governo deu até agora? Pois é, exatamente. No começo do mandato, tiveram vários players ventilando coisas não muito positivas, como vamos tirar o teto de gastos, vamos aumentar a meta da inflação. O teto de gastos saiu do jogo, mas para a entrada do arcabouço, que apesar de não ser perfeito, já é algo melhor, né, do que você não ter aí plano nenhum de contingenciamento fiscal. E no que diz respeito à meta de inflação, não só não se alterou a meta, como se manteve a meta e o intervalo de confiança de 1,5%. Então, assim, o que me parece é que tem uma linguagem um pouco mais crítica para a sua própria base, né? E só que, por outro lado, na parte de economia, as decisões que estão sendo tomadas com muita responsabilidade. Então, me parece que institucionalmente é um excelente recado para o Brasil, né? Que entra governo, sai governo, a gente está se mantendo no calendário de reformas estruturantes, né? Estamos falando agora da reforma tributária, e na parte fiscal e monetária temos estabilidade, tanto de restrição de gastos quanto de política monetária e de metas de inflação. Então, eu acho que institucionalmente é um excelente recado para o Brasil. Significa que a gente está maduro como país e pode vislumbrar um mínimo de estabilidade econômica. E agora, no mês de junho, a gente teve a agência de classificação de risco Standard & Poor's melhorando a perspectiva da nota do Brasil, aí pela primeira vez, pelo menos desde o ano de 2019, então a atualização acabou passando, né, de estável para positiva. O que essa decisão acaba sinalizando e o que ficam de desafios para o Brasil conseguir recuperar o grau de investimento? Olha, eles sinalizaram que eles poderiam ter alguma alteração da nota com a reforma tributária. Eu confesso para você que eu achei um pouco desproposital assim, a reforma tributária, a não ser que ela aumente muito a carga tributária no Brasil, ela não nos faria melhorar no quesito redução da dívida e nos tornar melhores ou piores pagadores, né? A não ser que fosse um aumento de carga tributária, que é o que estão falando que não vai ser, a gente sabe que sempre vai ser um pouco, né? Mas acho que não nesse nível. Então, eu confesso que eu não entendi o intuito aí de colocar a reforma tributária como trigger, mas eu acho que mesmo havendo, né, aí uma melhora da nota, o efeito prático seria mais institucional, né, e de confiança do que um efeito de fluxo mesmo, porque a gente só recuperaria o nível de fluxo de investimento estrangeiro em títulos do governo, por exemplo, em financiamento da nossa dívida,
se a gente fosse grau de investimento, e aí ainda faltam algumas notas aí para a gente melhorar. Então, acho que de efeito prático não tem muita coisa, seria mais um efeito institucional, mas que eu acho que tem muito mais a ver com o arcabouço fiscal, por exemplo, né, e a credibilidade do arcabouço, e o empenho dos governos em manter o arcabouço e praticá-lo, né, do que em relação à reforma tributária. Tá certo. Falando agora um pouquinho de política monetária, recentemente a gente teve a decisão do Copom de manutenção de taxa de juros, um comunicado num tom um pouco mais duro, a ata trazendo possíveis sinais de um corte já da Selic em breve, comunicado mais uma vez voltando a falar de cautela, parcimônia. Então eu queria saber se na sua avaliação ainda é necessária essa cautela, como o Banco Central coloca, e como que você avalia a condução da política monetária até aqui, e como que ela acaba dialogando com o momento atual da economia brasileira? Eu acho que ele foi muito bem, né? Toda a gestão do Banco Central está indo muito bem. Realmente, antes a gente tinha expectativas de inflação desancoradas, e num regime de expectativas de inflação desancoradas, o regime de metas não funciona. Então, você tem que ser muito mais duro com a taxa de juro para ancorar as expectativas e aí sim poder relaxá-las depois. Senão, você perde as rédeas da inflação e o efeito é muito pior na atividade, nos negócios. Então, o Banco Central fez muito bem, ele se manteve muito austero, né, durante um período ainda de instabilidade nas expectativas, e depois da apresentação do arcabouço e da reafirmação da meta em 3%, agora ele já está relaxando a linguagem, né, mostrando que vários membros acreditam ser possível a gente já começar um ciclo de queda na próxima reunião. Então, na política monetária, o Banco Central, na dúvida, ele tem que ser cauteloso mesmo, porque é muito melhor você cair mais o juro depois, se precisar, do que ficar tentando correr atrás da meta e com a inflação só subindo, né? Depois é muito mais difícil de você recuperar. Então, acho que ele fez muito bem e acredito que a gente vai poder reduzir a Selic aí na próxima reunião, só que como ele utilizou, como você falou, palavras como cautela, parcimônia, eu imagino que venha uma queda de 25. Tá certo, a gente também comentou, né, você acabou falando aí da decisão também do Conselho Monetário Nacional, que também foi recentemente, né, que aí decidiu pela meta de inflação de 3% em 2026, adotando também um regime de meta contínuo. Como que isso pode acabar refletindo nas decisões futuras do Copom? Eu acho que não muda nada, e isso é muito bom, né? Porque, na verdade, o que foi ventilado é que mudaria para 4. O grande problema de você alterar para 4 é que o mercado passaria a esperar que quando o Banco Central não consegue cumprir a meta, ele vai lá e altera a meta, né? O governo vai lá e altera a meta. Então, esse que era o grande risco. Porque daí, se altera a meta para 4, o mercado vai colocar sempre um prêmio de risco acima da meta. Então, vai jogar para 5. E aí você entra num ciclo vicioso de desancoragem das expectativas. Então, essa reafirmação da meta foi muito importante, apesar de na prática não alterar nada, né? Tudo se manteve da mesma forma, foi muito importante. E essa parte de não ser ano calendário, né, de ser uma meta contínua, eu acho que é positivo também. Você pode suavizar um pouco alguns ciclos, né, algumas oscilações e olhar um pouco mais para frente. Acho que assim pode ser positivo na margem. A gente vai ter que entender agora como vai funcionar a função de reação do Banco Central, com ele olhando um pouco mais para o longo prazo. Mas eu imagino que essa é uma mudança muito mais marginal, né, do que a reafirmação da meta de inflação em 3%. E alterações nas taxas de juros, claro, mexe aí com os investimentos, né? Então, falando um pouquinho mais desse universo agora em específico, mediante esse cenário que a gente tem de perspectivas de queda de juros próxima, a gente tem acompanhado também o Bovespa subindo. Como é que fica a renda fixa nesse cenário? Ainda tem boas oportunidades para os investidores? Acho que sim, como a gente teve uma melhora na margem, né, da parte institucional, eu acho que a gente pode ver sim taxas de juros bem menores. O mercado já precifica um bom ciclo de queda da Selic ao longo desse do próximo ano, mas também o mercado ainda tem muito prêmio nos juros longos que devem ir se extinguindo, né, enquanto você tiver
uma melhora e um clima bom institucional. E essa redução dos prêmios longos podem gerar ganhos aí de marcação a mercado para o investidor de pré-fixados ou indexados em inflação. Então, eu acho que o investidor de renda fixa agora tem que estar em títulos um pouquinho mais longos, né, e expostos a esse efeito de marcação a mercado. Então, só para a gente deixar mais claro aqui, quais podem ser as boas oportunidades, então, dentro dos títulos ainda, né, nesse momento de pré-queda de juros, início de queda de juros? Eu gosto bastante, por exemplo, do IPCA+, 2035, que é um título que te retorna a inflação, né, e tem um componente pré-fixado, é de um prazo mais longo, mas você pode vender a qualquer momento no Tesouro Direto. Então, ele é mais longo, mas ele é líquido e pode ser vendido a qualquer momento. E se as taxas de juros desses títulos caírem, você tem um efeito de ganho aí de marcação no mercado, podendo gerar ganhos de 10, 20, 30%. Bom, entrando então agora na discussão de marcação a mercado, né? Sempre um assunto que acaba gerando dúvida entre os investidores. Então, não necessariamente, né, o investidor precisa carregar o título até o vencimento. Claro, se houver, o investidor conseguir identificar oportunidades aí no decorrer desse processo. Então, qual a movimentação que o investidor tem que ficar de olho agora para possivelmente conseguir oportunidades com a marcação a mercado? Então, o mercado ele tem ciclos, né? Você tem ciclos de expansão das taxas e ciclos de contração das taxas. Você tem 3 tipos de títulos: os pós-fixados, os pré-fixados e os títulos indexados à inflação. Cada um desses títulos se comporta de uma maneira totalmente diferente num dado momento do ciclo. Então, tem títulos, por exemplo, os pós-fixados, né, Tesouro Selic, por exemplo, que quanto mais a Selic sobe, mais ele rende. Então, ele é um título muito bom para quando as taxas de juros estão subindo. E tem outros títulos com componentes pré-fixados, tipo o pré-fixado e o IPCA+, que quando você está num ciclo de queda dos juros de mercado, eles rendem muito mais do que aquela taxa contratada através de uma antecipação de fluxos. Então, esses títulos são muito bons para momento de queda nessas taxas. Você pode render em um ano 20, 30, 40%, que é um retorno que parece que é só de bolsa, mas você pode ter também na renda fixa. E utilizando algumas plataformas, como por exemplo o Tesouro Direto, você tem a liquidez diária dos títulos. Então, a qualquer momento, vamos supor que você teve um ganho de 40%. Você pode resgatar esse dinheiro, colocar o dinheiro no bolso e investir em outra coisa. Tá, e agora falando um pouquinho sobre Bolsa de Valores, né? A gente recentemente acompanhou a Ibovespa chegando aos 120 mil pontos, né? Não tinha esse patamar ali desde meados de abril do ano passado, encerrou junho em alta de 9%, o semestre com mais de 7%. Então, com o cenário que se tem hoje, né, das projeções, a sua perspectiva é de sustentação, de continuidade desse movimento da Bolsa? Com certeza. Eu brinco que a taxa de juros é a mãe da Bolsa, né? Então, quando você tem uma queda das taxas de juros, principalmente das de longo prazo, de 14 para 10, é um movimento muito relevante no preço das ações. As ações são muito sensíveis ao resultado da própria empresa e ao resultado das taxas de juros, né? Como elas são dividendos futuros trazidos a valor presente, quando a taxa de juros cai, as ações sobem muito. E a Bolsa Brasileira estava em preços bem deprimidos, né, com a Selic a 13,75. Mas agora com essa reprecificação de patamar de juro longo no Brasil, eu acho inclusive que a gente ainda tem mais para andar e dá para ver essa Bolsa uns 140 mil pontos. Tá certo. Nessa época agora, né, que a gente tem aí de queda de juros no horizonte, de forma geral, nesses momentos, né, nessas épocas de queda, são boas para as ações na Bolsa de Valores. Então, para você, é um bom momento, digamos aí, de transição para o investidor, de repente de voltar a olhar um pouco mais para ativos, né, da Bolsa, ativos de risco? Eu acho que sim, tá? Inclusive, a maioria das pessoas espera a Selic cair de fato para depois entrar na bolsa, né? Se incomodar com o retorno que está tendo na carteira e depois entrar na bolsa. Mas o mercado financeiro sempre antecipa os movimentos. Então, quando o mercado começou a achar que poderia ter uma chance de cair a Selic ainda esse ano, o mercado já foi na frente e aumentou o preço da bolsa. Então, eu acho que ainda tem espaço sim, mas eu acho que se o investidor demorar muito para entrar, quando ele for entrar, ele já vai entrar num preço muito pior. Né? A gente brinca aqui que a gente nunca vai ter certeza, né,
dos movimentos antes de entrar, mas o grosso do dinheiro para você ganhar mesmo numa tendência, você tem que correr um pouquinho de risco. Então, eu acho que no cenário atual, você correr risco na bolsa é um excelente risco-retorno. Então, você falando um pouquinho de tentar antecipar, né, como já o mercado acaba antecipando, o investidor tem que ficar de olho nisso. A gente tem a próxima reunião do Copom já logo agora no comecinho do mês de agosto, então ainda dá tempo do investidor se antecipar a esse momento de virada de juros, claro, se acontecer como as previsões do mercado. Acho que dá tempo sim, tá? Quando você olha, por exemplo, os dados de fluxo no Brasil, você vê que tanto a pessoa física quanto o mercado institucional ainda estão muito leves na sua posição de bolsa. Então, enquanto isso, ninguém tem bolsa ainda, está todo mundo ainda muito com medo, lembrando, né, dos 2 últimos anos que a bolsa teve uma performance muito ruim. Então, acho que ainda dá para entrar sim. A bolsa não está uma posição cheia, né, uma posição aí com muita gente. E acho que ainda dá para entrar sim, e acho que a gente ainda vai ver esses preços subirem mais. Tá certo. E com as perspectivas agora de queda de juros no horizonte, quais setores, de repente, vale a pena ficar de olho? Setores que podem ter espaço aí na bolsa, né? Ações que podem ser boas oportunidades, então, para esse momento. Então, eu gosto de ações mais voltadas, mais sensíveis a juros, né? Porque é um movimento principalmente por queda de juros, que são aquelas ações de crescimento, ações de empresas que podem aumentar muito sua receita ao longo dos anos, né, em detrimento daquelas ações de empresas mais maduras, mais estabelecidas. Eu gosto, no momento atual, das ações de crescimento. Essas ações, elas perderam muito nessa época de aumento da Selic, né, algumas caindo 70%, 80%, mas eu acho que as boas empresas de crescimento devem voltar a melhorar agora com o início de queda da Selic. Tá certo. E para a gente finalizar aqui a nossa conversa, né, sempre falando de investimentos, claro que o investidor precisa sempre ter atenção, não sair comprando tudo, também não vendendo tudo, né, ter cuidado aí com o chamado efeito manada. Então, quais são os recados que você deixa, tanto para quem tem um perfil de investidor mais conservador ou perfil mais arrojado, quais devem ser os pontos de atenção e cuidados nesse novo cenário que a gente tem de projeção de queda de juros e aí mudança nesse cenário de investimento? Eu acho que você ser fiel ao seu perfil de risco. Se você é conservador, quando você se expor à bolsa, você vai se expor só um pouquinho, né? Você vai colocar seus 5%, 10%, enfim, o quanto você aguenta ver oscilar, porque a bolsa oscila, né? A bolsa não vai subir em linha reta. Ela vai oscilar de acordo com o cenário macroeconômico, com as notícias, com as expectativas. Então, tenha em bolsa só aquilo que você realmente aguenta ver oscilar. Se você é conservador, seja conservador. Se você é agressivo, né, se você é mais arrojado, você pode colocar um percentual maior, mas mesmo assim você não precisa sempre ser arrojado. Se o risco-retorno da operação está ruim, não tem por que você tem 40% em bolsa, né? Então, o ideal é que o investidor adeque a posição de risco dele com o risco-retorno do mercado, né? Então, a simetria do mercado para cada coisa e o nível de aversão ao risco dele. Então, se ele ajustar essas duas variáveis, ele vai ter uma carteira muito próspera. Com isso, a gente encerra, então, o Invest News Entrevista de hoje. Quero agradecer mais uma vez, Marília, obrigada pela sua participação e esclarecimentos dos seus pontos de vista em relação a esses assuntos. Obrigada. Obrigada a você, Fabiana.